Vamos lá, vamos começar. Deixa eu botar aqui uma. Pode ir lá então, Vanessa. Temos Jesus. Desaba o velho mundo em treva densa, e a guerra, como lobo carniceiro, ameaça a verdade e humilha a crença, nas torturas de um novo cativeiro. Mas vós, no turbilhão da sombra imensa, tendes convosco o excelso companheiro, que ama o trabalho e esquece a recompensa, no serviço do bem ao mundo inteiro. Eis que a terra tem crimes e tiranos, ambições e desvarios, desenganos, asperezas dos homens da caverna. Mas vós tendes Jesus em cada dia. Trabalhemos na dor ou na alegria, na conquista de luz da vida eterna. É isso aí. Essa é a primeira poesia do livro Parnaso de Além Túmulo. O primeiro livro que Chico Xavier psicografou. Eu acho muito linda essas poesias e acho que vale a pena a gente tentar consagrar aí esse histórico importante. Então, fica à vontade agora para fazer a prece, então. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, a espiritualidade amiga. Mestre, queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em meio de irmãos para juntos aprendermos um pouquinho mais sobre como nos melhorarmos, como atingirmos a nossa consciência, né? Sermos conscientes de nós mesmos e continuarmos na evolução pelo caminho do bem. Que o Senhor possa amparar o nosso irmão Tozelli, para que a inspiração da espiritualidade amiga seja com ele, que as suas falas e os seus entendimentos estejam em conformidade com tudo aquilo que o Senhor deseja para nós, que é a nossa evolução. Ampare a todos nós que aqui se encontram e que assim seja, Jesus. E assim, igualmente, com esta prece, damos por iniciada a reunião da noite de hoje, na tua paz e harmonia, deste novo estudo sobre os estudos de Joana de Ângeles, especificamente o livro O Ser Consciente. Então vamos lá, né, gente? Chegou a hora, né? Chegou o momento aqui, ó. A Andrea tá entrando agora. Então, gente, assim, o estudo, vamos lá. Ele é bem simples, de maneira bem sem pressa, sem correria. Vamos tentando digerir cada frase, cada palavrinha, como a gente faz esse esforço, né, nos outros estudos também. E assim a gente vai conseguindo aos pouquinhos perceber e administrar melhor não só os entendimentos, como os sentimentos que estão sendo convidados, né, para que a gente possa desenvolvê-los. Então vamos lá. Vamos começar pela introdução do livro. É uma introdução que dá uma ideia geral sobre o que se trata a obra. E o mais importante de tudo é a gente compreender que quando estamos estudando uma coletânea, por exemplo, estudando a coletânea de André Luiz, né, chamada A Vida no Mundo Maior, ou a coletânea de Joana de Ângeles, tratando explicitamente de aspectos mais voltados para a visão psicológica da atividade e dos estudos ligados à lei de progresso moral, que todos nós estamos incluídos nela, quer tenhamos consciência ou não. A ideia desse estudo não é destacar aspectos da psicologia profissional da Terra, ok? Não é essa a intenção aqui. Quem tiver com essa expectativa está imaginando diferente. Muitos estudiosos dessa obra, dessa coletânea, tendem a fazer um pouquinho mais esse paralelo um pouco mais profundo, citando outros autores, citando pensadores que foram realmente missionários aqui na Terra,
que auxiliar o desenvolvimento da psicologia, para entender a manifestação do pensamento humano. Aqui nesse caso, a gente vai tentar fazer um paralelo o tempo todo com o Livro dos Espíritos. E é proposital que nós colocamos essa parreira de uvas aqui do Livro dos Espíritos, que foi recomendação dos próprios Espíritos para chamar a atenção do aspecto da reencarnação como um pilar fundamental para o nosso progresso. Então o estudo é bem simples. Quem não tiver o livro não tem problema. Nós estamos colocando o texto aqui na íntegra. A diferença é que, para quem não conhece esses estudos online, a gente faz o possível de pegar palavras que não são muito comuns do nosso vocabulário, no uso do dia a dia, porque é uma escrita um pouco mais sofisticada, a gente faz o esforço de tentar encontrar aqui um sinônimo que melhor explique a frase, tá bom? Então vamos lá. Então, o Ser Consciente começa com a mensagem da própria Joana de Ângeles, em 19 de maio de 1993, é a data desse livro, quando ele foi lançado. Esse não foi o primeiro livro da obra, muito menos o primeiro livro que ela psicografou, através do médium Divaldo Franco, muito menos é o primeiro livro da coletânea chamada Coletânea Psicológica, né? Não é essa a intenção aqui. A intenção de começar pelo Ser Consciente é mais no sentido de base, de pilar fundamental, para a gente entender as outras obras com mais fluidez. Ok? Então vamos lá. Introdução. Vamos fazer o seguinte. Vanessa, você reveza comigo. Eu leio um parágrafo, Vanessa lê outro e a gente vai revezando, tá bom? Pode ser assim, Vanessa? Pode sim. Então Deixa eu só um minutinho que eu vou ligar aqui. Tá bom, fica à vontade. Eu vou começar então aqui. Eu vou iniciar então aqui pelo primeiro parágrafo. Vamos lá então. Então, quem tiver o livro em mãos também pode acompanhar, não tem nada sofisticado, é a mesma edição, mesmo livro, né? O Ser Consciente. Então, ela vai detalhar aqui para a gente do que se trata essa obra. Então, vamos iniciar. Esmagado por conflitos que não amainam, ou seja, que não diminuem de intensidade, o homem moderno, ou seja, o ser humano moderno, procura mecanismos escapistas, de escape, de fuga, em vãs tentativas de driblar as aflições, transferindo-se para os setores do êxito exterior, do aplauso, da admiração social, embora os sentimentos permaneçam agrilhoados, ou seja, acorrentados, e ferreteados, ou seja, marcados pela angústia e pela insatisfação. Então, ela começa a dar um panorama profundo, que muitos de nós, às vezes, não nos percebemos, né? Por vezes, a pessoa até percebe que tem alguma angústia, parece que esqueceu alguma coisa em algum lugar, parece que está faltando de fazer alguma coisa que a pessoa não está lembrando, tem uma inquietação anormal. E é justamente sobre esses conflitos internos que nós temos dificuldade de tratar não como um tratamento de doença, mas de lidar com os duelos da nossa consciência. Então, quando nós percebemos, através das explicações de Allan Kardec, trazendo o Consolador Prometido, a explicação brilhante de que todos nós fomos criados simples e ignorantes, e que estamos sim desenvolvendo conhecimento e, acima de tudo, os sentimentos necessários para marchar em direção do Pai, nós compreendemos que sim, existe ainda muito que aprender, muito que vivenciar. Enquanto não alcançamos esse processo de maior estabilidade, certamente vão existir angústias e insatisfações, primeiro de si para consigo. Começa a ter aquela insatisfação consigo mesmo, com relação a como avançou na vida, como está lidando com o próximo, como está lidando com as pessoas do trabalho, né? Seja no trabalho, seja no transporte, seja onde for. Nós vamos percebendo uma certa insatisfação com os próprios sentimentos que nós animamos. E esses sentimentos mal desenvolvidos ou
desenvolvidos em direções estranhas, gera angústia e insatisfação para nós mesmos, né? Ok? Então, a base que ela inicia a conversação é sobre esses conflitos. Ah, eu amo muito meus familiares, eu amo meu filho, eu amo minha esposa, eu amo isso, eu amo aquilo. Ué, então se você ama e ama profundamente e continuamente, não existe nada ou situação nenhuma que vai fazer com que você haja sem amor para com essa pessoa. Então é um conflito. Como é que você pode amar alguém e de repente... Ah, mas com relação a esse copo sujo, aí esse copo sujo não tem jeito. Não tem como amar alguém que deixa um copo sujo assim. Não tem como amar alguém que faz, entra com o sapato ali e suja ali de lama. Eu não tenho como amar alguém que não fica me elogiando e alimentando todos os meus desvios e incompreensões e formas de tratar a vida sem carinho, sem fraternidade. Então, é nesse sentido. O que acontece quando a gente não percebe o que vai se acumulando de sentimentos dentro de cada um de nós? Porque muitos não colocam para fora, não falam nada, não pega e reage, fica sempre guardando, só guardando e armazenando. E esses conflitos internos, eles vão um dia aflorar de alguma maneira, é inevitável. Então todos nós temos que trabalhar esses conflitos e ela deixa claro que mesmo com todas as tecnologias, com todas as modernidades, por vezes escapamos através de mecanismos simplistas, de buscar, por exemplo, o êxito no exterior. Eu tive um aborrecimento em casa, aí a pessoa vai para o trabalho, trabalha. Não, eu vou ficar trabalhando que vai ser melhor assim para mim, porque eu trabalho sozinho e vai resolver todos os meus conflitos. Grande engano. Grande engano. O amor é a solução de todos os conflitos. Então é isso que Joana vai começar a trilhar para a gente, apresentar. E a gente vai tentando, né, criar esses exemplos, essas argumentações, para a gente tentar assimilar um pouquinho, compreender um pouquinho mais o que Joana vem estabelecendo para todos nós. Então fica à vontade aí. Vanessa, pode ler a próxima. As realizações externas podem acalmar as ansiedades do coração momentaneamente, não, porém, erradicá-las, exterminá-las. Razão porque o triunfo externo não apazigua, pacifica interiormente. Então, você quer falar, Vanessa? Fica à vontade. Não, por enquanto não. Então tá, se quiser falar, pode me interromper. Fica à vontade. O que acontece? Geralmente é ventilado na sociedade, e às vezes a gente absorve dessa maneira, quando me tornar médico, quando me tornar engenheiro, quando me tornar tal profissional, quando eu alcançar tal coisa, quando eu conseguir tal triunfo, e sempre realizações externas, eu vou alcançar a felicidade. E as pessoas vão marchando de cabeça baixa, lutando para alcançar aquele recurso, aquela condição. Mas quando chega lá naquela condição, ela não encontra a tal estranha felicidade. Então o que está acontecendo, né? Por que aquelas realizações externas não estão acalmando as ansiedades do coração? Então, por mais que ele desloque um pouquinho essa ansiedade, ela translade um pouquinho o processo de alguma consternação interna, algum sofrimento um pouquinho mais difícil de equilibrar dentro de cada um de nós, por mais que ele consiga mascarar, porque estamos focando no mundo externo somente, ela não pode erradicar, ou seja, exterminar de vez o que ainda não está totalmente em paz no nosso mundo íntimo. Então, o triunfo externo, que é isso que eu estou comentando, não vai pacificar a problemática interna. Então, por exemplo, a pessoa não consegue se perdoar porque não foi carinhoso em tal momento com tal pessoa. A pessoa não consegue se perdoar, e geralmente é assim, a relação que nós temos com Deus é a relação que nós temos com o próximo. Não sou eu que falei essa frase pela primeira vez, eu apenas estou repetindo.
o chamado grande pai da... Esqueci o nome dele agora, desculpa. O grande pai da homeopatia, ele falava muito sobre isso. A relação que você tem com Deus é a relação que você tem com o próximo. Se você acha que o Deus pune os seus filhos, desce de sua grandeza, do seu amor, do seu total amor, seu infinito amor, para punir os seus filhos, você vai passar a punir as pessoas que estão ao seu derredor. Então alguma coisa fez alguma contrariedade contra você e você quer demonstrar para a pessoa que ela não está agindo coerentemente com você, ao invés de você simplesmente falar com carinho, olha, essa atitude não está coerente, você não está vendo que está acontecendo isso, 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 e falar com carinho, a pessoa vai reagir como? Vai maltratar. Olha aqui, aí dá uma chicotada no outro. Eu vou demonstrar para o outro que o que ele me fez me trouxe angústia. O que ele me fez me maltratou. Então, todas as vezes que achamos, que colocamos na hierarquia da nossa consciência algum ideal nosso de justiça acima dos ideais do amor, vamos errar profundamente. O Cristo veio e explicou isso em detalhes, inúmeras vezes. E exemplificou isso inúmeras vezes, sempre, inclusive quando teve aquela passagem do apedrejamento daquela mulher, onde ela chega e vem buscando ajuda, amparo, e ele pergunta, então atire a pedra quem nunca pecou, quem não cometeu nenhum erro. E todos foram embora. Mas só que tem uma questão, os discípulos depois, conversando com Cristo, foram perguntar para ele, Senhor, por que você não condenou ela? A nossa lei mosaica diz que ela tem que ser condenada, maltratada e sofrer as consequências. Porque assim vamos corrigi-la. E aí Jesus pega e explica para eles, né? Como vocês podem botar os ideais de justiça acima dos ideais de amor? E ele dá várias explicações em detalhes, que foge aqui um pouco o assunto, no livro Boa Nova, onde ele vai falar assim, em detalhes sobre isso. Nunca coloque os ideais de justiça, porque se você não ama, como é que você pode ser justo? Se você não sabe gerenciar os sentimentos da caridade, como é que você pode ser justo? Como já percebemos lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, existe uma lei moral que se chama Lei de Justiça, Amor e Caridade. Essa lei é junta, é uníssona. Justiça, amor e caridade é porque na língua portuguesa não existe uma palavra que represente justiça, amor e caridade. Mas em hebraico, arcaico, existia uma palavra que exemplificava e detalhava esse equilíbrio entre justiça, amor e caridade. Você nunca vai ser justo sem amor e sem caridade. Então, existe um capítulo dedicado só para isso no Livro dos Espíritos, e inúmeras vezes vamos ter que buscar esse recurso, senão fica difícil compreender como que esses sentimentos brotam do nada. Como que chega esse conflito? O conflito é porque a nossa essência não está tentando amar mais do que tentando buscar justiça. O certo é buscar mais o amor do que a justiça. Como é que você vai entender toda a justiça se você não está se empenhando dentro das suas condições, das suas capacidades, todo amor que você pode executar, todo amor que você pode falar, toda a forma mais compreensiva que você pode vivenciar. Então temos que entender esses pequenos apontamentos que ela vai trazendo e vamos avançando, fazendo comparações, inclusive, com o Livro dos Espíritos. Vai ser feito assim esse estudo, ok? Continuando, agora eu vou ler o próximo parágrafo, depois ela reveza comigo. Condicionado para a conquista das coisas, na concepção da meta plenificadora, ou seja, de se tornar pleno, o indivíduo procura soterrar os conflitos sob as preocupações contínuas, mantendo-os, no entanto, vivos e pulsantes, até quando ressumam e sobrepõem-se a todos os disfarces, desencadeando novos sofrimentos e perturbações devastadoras. Então, retomando aqui além do pensamento de Joana, condicionado para a conquista das coisas.
Toda a sociedade é utilitarista. Tudo tem sido ensinado e trabalhado para ser utilitarista. Poxa, queria tanto aprender a tocar piano. Aí a pessoa do seu lado pega e fala: para quê? Para que serve isso? O que você vai ganhar com isso? Nossa, eu queria tanto conseguir tal coisa, alcançar tal ideal de capacidade profissional. Para quê? Ué, porque eu quero me tornar pleno nessa situação. Me tornar com essa capacidade. E o que mais? Não é só isso. Eu quero só alcançar essa capacidade, aprender a fazer essas coisas, aprender a fazer dinheiro, ganhar dinheiro, poupar dinheiro e guardar dinheiro e gastar, e gastar, e gastar e viver igual a gado, que nasce, come, se reproduz e falece. Só que nós não somos mais animais. Essa etapa passou há milhões de anos. Isso já acabou faz muito tempo. Não tem o menor sentido para um espírito na condição humanoide ele continuar buscando se tornar pleno simplesmente com essas conquistas de coisas. Ah, não, eu só vou me aquietar na minha vida quando eu comprar aquela casa em frente para a praia. O que seria da minha vida sem uma casa de frente para a praia? Aí a pessoa cria essas ideias fixas e fica, e às vezes consegue comprar a casa da praia. Trabalhou, fez hora extra, fez isso, trabalhava fim de semana, vendia as férias, fazia, montava um outro negócio, montava um negócio online e fazendo de tudo só para a conquista das coisas. Só que aí chega um ponto, a pessoa não consegue perceber que ela está fazendo isso, ela está, na verdade, soterrando os conflitos que ela tem internamente com preocupações contínuas. É isso que é o foco, que a gente não percebe. O indivíduo procura soterrar os conflitos sob preocupações contínuas. Ah, então quer dizer que você está falando contra o trabalho, contra buscar os seus sonhos? Não estou falando isso. Eu estou falando você ser escravo da conquista de coisas. E por vezes não perceber. Ah, eu fiquei chateado. Ah, eu tô me sentindo tão zangado, tão inconformado. Quer saber? Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que fulano não gosta de mim. Eu acho que minha esposa não me trata com carinho. Eu acho que meus filhos não me dão atenção. Quer saber? Eu vou trabalhar mais. Porque isso que é o mais importante. Porque o trabalho edifica o homem. Já vi as pessoas que adoram essa frase. Eu fico chocado quando as pessoas falam isso. O trabalho edifica o homem. Qual o trabalho? O trabalho real do espírito mortal? O trabalho simplesmente para apagar suas preocupações de sentimentos que você não está sabendo lidar, de emoções e de reações que você teve numa conversa, numa discussão boba. Chegou a ficar colérico e se enraiveceu, gritou, brigou. E você diz que ama a pessoa. Você percebeu aquele conflito em você mesmo. Meu Deus, como é que eu pude falar assim com a pessoa? Você mesmo fica assim, acho que eu exagerei. Aí passa 2 minutos, exagerei não, eu tenho razão. A gente fica nessa batalha de si para consigo. Só que não fica imaginando que é só espírito desencarnado influenciando, não. Espírito desencarnado só sopra a brasa. Ele não pode modificar o seu pensamento. Se ele botar um pensamento completamente que você não concorda, você não aceita esse pensamento. Não tem jeito, você não aceita. Se eu ficar falando assim para você, posso ficar falando por 1000 anos, toda bola é quadrada, toda bola é quadrada, você nunca vai achar que uma bola é quadrada. Você sabe que é redonda. Pode falar 1 bilhão de anos. Não vai mudar a sua percepção de que a bola é redonda. Agora, se ele fala toda bola pode ser arremessada em quem você não gosta. Toda bola pode ser arremessada em quem você não gosta. Aí, de repente, você não gosta de alguém, não gosta de uma situação, mas você vai concordar em querer arremessar aquela bola. Porque, lembre-se, você está botando os ideais de justiça imediato acima das leis de amor. É esse o maior problema de todos nós. E o que a gente faz quando a gente está muito chateado e zangado? Ah, então vou enfiar a cabeça no trabalho, vou me matar de trabalhar. Eu vou trabalhar 12, 14 horas, que aí eu não volto para casa cedo, chego lá, está todo mundo dormindo, eu não preciso ficar preocupado porque não vai ter mais o conflito. Ou então a pessoa no trabalho tem uma liberdade de horário. Ah, quer saber, eu vou para o turno da noite, pessoas que trabalham em turno, né? Vou trabalhar no turno da noite porque eu me estressei com o pessoal do turno da manhã. Esse pessoal é muito folgado, eu não gosto desse pessoal. A pessoa faz o quê? O indivíduo procura soterrar
seus conflitos, sob as preocupações contínuas de tarefinhas, de pequenas tarefas de trabalho, mantendo-os, no entanto, vivos e pulsantes, porque lá dentro a pessoa não tirou aquele comichão, não. Aquela situação está viva e pulsante, até quando ressumam e sobrepõem-se a todos os disfarces. Então vai ter uma hora que a pessoa vai ter uma eclosão de sentimentos, desencadeando novos sofrimentos e perturbações devastadoras. É lógico que você maltratar alguém achando que está fazendo certo, você está criando um sofrimento, porque você vai perceber um contraste ainda maior dentro de você mesmo. Um conflito. Caramba, é como se fosse uma balança. Eu quero ficar sempre em equilíbrio. Aí, de repente, quando você desequilibra a balança profundamente e você sofre pelo desequilíbrio que você mesmo promoveu. Então, é óbvio que se você agir mal, com sentimentos distorcidos, com certeza vamos gerenciar, vamos criar no nosso mundo íntimo novos sofrimentos e perturbações devastadoras. Por que perturbações devastadoras? Porque tem desencarnado te perturbando. Já falei, ele só sopra a brasa, tá? Quem acendeu o fogo somos nós. Ah, mas está lá no livro dos Espíritos, que são de ordinários, são eles que vos dirigem. Claro, porque você concorda 100% com a forma como ele pensa. Ele está do outro lado buscando o ideal de justiça de um passado que nós temos culposo e que ele quer ver você sofrendo. Você está usando esse mesmo raciocínio, só que em vez de ser de si para consigo ou para o desencarnado, você está fazendo para com o outro com quem você convive encarnado. Então, automaticamente, ele está dirigindo o modus operandi e o modo pensante do ideal dele de justiça para você. E você está aceitando o ideal de justiça como sendo o sentimento mais nobre, mais importante, e não os ideais do amor. Então, a obra inteira vai tratar muito sobre isso. Ok? Então, avançando aqui. Vamos para o próximo. Aqui, esse aqui é curtinho. Vai lá, Vanessa. Só voltando ao que você falou de novos sofrimentos e perturbações devastadoras, isso pode desencadear também até a própria autoobsessão, não é isso? Porque você se culpa tanto por ter guardado todas essas preocupações, ser o conflito do que você quer ser e o que você realmente é, acaba que você sofre tanto que essa perturbação pode causar até uma autoobsessão. Não, com isso que pode ser certeza. saúde devastadora? É uma pergunta. Não, é justamente, você falou, você pontuou um ponto de vista importantíssimo. Você tem toda a razão. Inclusive, Joana vai tratar muito isso nessa obra. Né? Amar ao próximo como a nós mesmos. Como é que você pode amar o próximo se você não sabe se amar? E o primeiro passo para se amar é aprender a se perdoar. Mas não é aquele perdão estático, né? É o perdão que opera. Puxa vida, eu errei. Então eu tenho que ir lá pedir, né? Eu tenho que me reconciliar com o que eu tenho que reequilibrar o que eu desequilibrei. Fulano, desculpa, eu estava errado, não devia ter falado desse jeito, perdi as estribeiras, eu não sei o que eu estava pensando, animei sentimentos que eu mesmo sou contrário, eu defendo sentimentos de bondade, de carinho, de afabilidade, de doçura, todos os sentimentos ligados à benevolência, né? A produzir uma bondade, e eu justamente reagi ao contrário. Eu tenho que me desculpar com você. Então, essa busca é para justamente reequilibrar o que a gente desequilibrou. Quando a gente não busca essa conciliação, é claro que essa perturbação interna vai crescendo. E por isso ela vai se tornando devastadora. Devastadora por quê? A pessoa começa a criar, lembrando, né, que nós estamos numa etapa muito sofisticada já da inteligência humana, né, a capacidade até mesmo de imaginação, a pessoa começa a imaginar cenários que não existem. E eu acho que ela vai fazer isso, hein? Eu acho que ela está até falando mal de mim para as pessoas. Eu acho que ela está fazendo isso. Ela certamente, aí não é mais acha. Certamente está falando mal de mim, Beltrano. Porque eu maltratei ela, está me achando uma pessoa ruim e está falando que eu sou ruim para as pessoas.
Aí começa perturbações devastadoras. A pessoa começa a criar situações que nem sequer existem. De repente a outra pessoa nem lembra mais daquela situação. Nem sequer registrou mais. Se encontrasse com ela, ia tratar do mesmo jeito. Mas a outra pessoa que agrediu, que fez mal, que propagou pensamentos e sentimentos contrários ao bem, começa a criar estratégias e situações que não existem. Começa a criar sofrimentos, perturbações sofisticadas que não existem, são criacionismos nossos, que é o que justamente a Vanessa comentou desse princípio de autoobsessão. É a sua criatividade que está criando cenários que não existem. Não tem nem sequer desencarnado. O Bel desencarnado está olhando e pensando, nossa, que brilhante esse pensamento que está te auto-perturbando. Nem eu teria imaginado algo dessa magnitude. E às vezes é isso mesmo, o desencarnado não imaginou. Ele só vai soprar a brasa. O espírito desencarnado só vai soprar a brasa. É isso mesmo que você pensou. É isso mesmo. E esse soprar a brasa vai intensificar os sentimentos. E fica nesse ciclo vicioso, criando tormentos profundos, né? Que pode levar a condições realmente arrasadoras de estabilidade emocional e psíquica, né? Então, vamos lá. Próxima frase. Próximo parágrafo. O homem pode e deve ser considerado como sendo sua própria mente. É isso aí que a gente estava falando agora, né? Que você estava falando. Exatamente. E essa frase aqui, né, é o pilar de toda a obra de Joana de Ângeles. Essa frase é o pilar de toda a obra de Joana de Ângeles. E, igualmente, de uma parte expressiva e significativa do Livro dos Espíritos. Né? Nós vamos depois tratar isso um pouco mais abaixo. Então, o que a sua mente é capaz de produzir, seja de tarefas, seja de bondade, seja de carinho, de zelo, por diversos cuidados, né? A mãezinha cuidando do filho ou da filha, o paizinho brincando e cuidando do filho ou da filha. Tem uma parte que é material, mas foi sua mente que desenvolveu aquele pensamento e que desenvolveu aquela boa vontade, que desenvolveu aquela coragem. Eu vou tentar aprender a fazer isso, eu vou tentar me empenhar em ser bondoso, eu vou tentar me empenhar. É o seu pensamento que está dando ânima ao seu corpo físico, que está dando ânima a um ideal de vida que você quer viver. E também, é claro, que vale para o caminho contrário. Quando a pessoa abandona certas posturas, certas posições que demandam da nossa consciência a nossa colaboração efetiva. Ambos são criações nossas, né? Então, por isso que ela comenta e deixa claro, o homem, ou seja, o ser humano, né? Homem ou mulher, né? Aqui não é nada do ponto de vista ligado ao corpo físico, né? É o ser humano, a condição humanoide que nós nos encontramos, de espíritos imortais que nós somos. O homem pode e deve ser considerado como sendo sua própria mente. Então, existe sim efeitos extremamente danosos ou efeitos extremamente reluzentes e maravilhosos quando a mente está em busca de recursos realmente nobilitantes, realmente restauradores. Né? Você lê um bom livro, você ouvir uma boa história, você conhecer ideais de renovação, de coragem, de boa vontade, mas tudo isso você também vai ter que animar no seu dia a dia, né? Com o seu pensamento voltado e focado para o bem e para o amor. Então vamos para o próximo. Aquilo que cultiva, ou seja, aquilo que forma, tá? Aquilo que cultiva no campo, que forma no campo íntimo, ou seja, o que a gente está formando no nosso campo íntimo, ou que o propele, ou que nos impulsiona com insistência a realizações, constitui a sua essência e legitimidade, que devem ser estudadas pacientemente, a fim de poder enfrentar os paradoxos, ou seja, as incoerências existenciais, parecer e ser, as inquietações e tendências que o comandam, estabelecendo os paradigmas, padrão estabelecido, né? A essência da palavra paradigma, paradigmas corretos para a jornada. Liberado
dos choques interiores em relação ao comportamento externo. Olha só, esse parágrafo é difícil, mas vamos destrinchar ele com calma. Eu sei que ficou meio longo, mas vamos com calma. Então, nós já entendemos, depois dessa breve explanação de Joana, explicando aqui um pouco mais sobre os conflitos, né? Ela vem traçando na introdução, falando sobre os conflitos, que são realmente esmagadores, que vêm causando impactos profundos, afetando os nossos sentimentos. Estamos constituindo um grande jazigo perpétuo dentro do nosso mundo íntimo, de angústia e insatisfações. Então ela vem traçando todo esse detalhe. Aí depois ela pega e fala, olha só, cuidado, você tem que compreender que o pensamento que você anima, o pensamento que você gera é o que detém a sua própria essência. Ou seja, o homem deve ser considerado como sendo sua própria mente. Aí ela começa a falar, presta atenção que você pensa. É o que vai avançar agora nesse parágrafo. Preste atenção que você pensa. Porque por vezes você pode não falar para ninguém e se passar por sábio. Pode não reagir nada e se passar por uma pessoa bondosa. Mas no fundo, lá dentro da sua própria alma, da sua própria consciência, você está fervilhando. Tem um monte de coisa que você não gostou e você não falou nada. Tem um monte de coisa que você se sentiu ofendido e atingido e você não falou nada. É disso que ele está falando. Então vamos lá. Aquilo que cultiva, ou seja, aquilo que você forma no seu campo íntimo, ou o que o impulsiona com insistência a realizações, ou seja, você criou um ideal, eu quero fazer tal coisa, eu quero alcançar tal coisa, ou o que você está formando no seu campo íntimo, eu quero ser a pessoa mais sofisticada nessa área, eu quero passar por cima de todo mundo nessa empresa, eu vou me tornar diretora dessa empresa, custe o que custar. Você concorda que você está formando no seu campo íntimo sentimentos de duelo e de disputa entre os seus colegas de trabalho? Sim. Você compreende que você está impulsionando insistências para uma realização e que você quer porque quer formar daquele jeito e você vai fazer custe o que custar. Você acha que aquilo é o mais certo a cumprir. É disso que ele está falando. Preste atenção, hein? Porque isso constitui a sua essência e legitimidade, que devem ser estudadas pacientemente. Estuda com muita paciência. Você tem certeza que é isso mesmo que você quer? É nessa direção e nessa forma que você quer agir no dia a dia? Você quer começar a criar estratégias para derrubar os outros como inimigos e alavancar você? Você acredita que esse é o jeito correto de se viver? É isso que ela está falando. Você tem que se perguntar isso. Ninguém vai te perguntar isso. Deus não vai te perguntar isso, Jesus não vai te perguntar isso. Ninguém vai perguntar isso para você. Ele vai deixar para você buscar e constituir a sua própria essência e legitimidade. É legítimo viver esses ideais nesse formato? Pode falar, Paloma. Isso foi só um exemplo, tá, gente? Exatamente. Essa situação é muito boa para a gente refletir, principalmente para quem tem criança pequena em formação, que a gente deve sim estimular as crianças a serem bons profissionais, mas não é ser o melhor, é dar o seu melhor. É diferente você ser o melhor, é dar o seu melhor, porque às vezes quando a pessoa pensa assim, eu vou ser o melhor, ela já, muitas das vezes, entra no ritmo de passar por cima das pessoas, entendeu? Sim, sim. O capitalismo, ele estimula você a fazer isso. Você, para ser o melhor, muitas das vezes, você passa por cima das pessoas. Agora, quando você pensa assim, eu vou dar o meu melhor, é diferente. Você vai aprimorar o seu dom em cima do seu profissionalismo. Aí, com certeza, você vai se destacar. Não é verdade? Não, sim, com certeza. Eu só queria tirar só uma frase que você comentou e tirar um pouquinho essa palavrinha. É o capitalismo que faz isso. Na verdade, todo mundo é livre. Você não tem que seguir o capitalismo. A gente segue por questões lógicas de autopreservação. Também não estou aqui informando que devemos criar na sociedade um outro sistema ou desenvolver um outro sistema.
ok? Então, aqui nesse caso, nesse estudo, só para a gente não entrar naquele ambiente sociocultural, né? Não entrar no ambiente sociocultural. O que eu quero dizer com ambiente sociocultural? Não entrar naquele antagonismo de achar que é o meio externo que está causando alterações no meio interno. Aqui agora é o contrário. Estamos só observando todas as implicações do ambiente nosso interno causando efeitos no externo. Ok? Só para entender a origem. Então, você vai encontrar diversos filósofos, pensadores, que diz que o ser humano ele é resultado das agregações e das culturas sociais. Se a pessoa tem uma dificuldade na pobreza, ela vai reagir assim, ela vai reagir assado. Sempre tentando entender e explicar o que a pessoa não tem menor condição de ver e enxergar. Não na totalidade que o Cristo enxerga. Não na visão de espíritos imortais. Quem disse que aquela pessoa foi pobre pela primeira vez? Por vezes foi rica várias vezes. Então, é para a gente tentar, entendeu? Desconstruir isso. Mas eu entendi perfeitamente o que você falou e você está corretíssima. Temos que incentivar as crianças, realmente, e a todos, a não criar sentimentos distorcidos. Não criar uma essência distorcida. De achar que, por exemplo, ela tem que se desenvolver para se passar por cima dos outros. Ela tem que se desenvolver para ser melhor, não importa como isso vai acontecer. E você vai observar que, por vezes, seja onde estivermos, em qual atividade estivermos desempenhando, por vezes, Deus está aguardando que você ampare a certa pessoa ou a certo grupo para empurrar eles para frente. Para empurrar eles para frente. E, por vezes, você ficando para trás. Esse nível de grandeza que o Cristo trouxe para a Terra é o que a gente mais foge. Porque a gente quer empurrar e ser levado junto, ser reconhecido e ser colocado na frente. O tempo todo a gente pensa assim. Só que o que o Cristo veio trazer à Terra não foi esse exemplo. Foi o seguinte exemplo. Tudo se resume à sua fidelidade a Deus. Você realmente é fiel ao que Deus aguarda de você? Deus te colocou nessa situação. Você está compreendendo que Deus, por vezes, está esperando de você que você se sacrifique, que você empurre os outros, nunca anima sentimentos contrários aos outros, sempre ampare. Mas se eu não lutar aqui nessa situação, se eu não lutar nesse conflito desse trabalho, eu que vou acabar ficando para trás e vou ser demitido. Ótimo! É melhor ser demitido por isso do que ser demitido porque você quis maltratar todo mundo. Você sai com a consciência livre, tranquila, transformada. Por quê? Porque você não quis animar uma essência diferente da do Cristo, que é que você tanto quer animar. Então, o tempo todo, essa obra inteira, ela vai tratar dos chamados paradoxos, ou seja, as incoerências existenciais. Por que existenciais? Porque, por vezes, a pessoa parece, mas ela não é. Nossa, olha lá aquele diretor, ele se veste com uma roupa de diretor, ele se bota um sapatinho de diretor, ele bota toda a formalização de um diretor para dar uma visão de altivez. Não é porque o cargo pede aquilo, ele podia estar andando de chinelo de dedo, mas se ele realmente se ele realmente é uma pessoa que foca em alavancar os outros, não é a roupa que vai ser o diferencial. Não, mas ele precisa parecer que está preocupado com o outro. Ele precisa parecer que está fazendo tal coisa. Eu dou um exemplo só simples para poder compreendermos essa incoerência existencial. Por vezes falamos assim, nossa, eu sou um cristão, eu sigo Cristo. Você tem certeza que você não exibe nenhuma incoerência existencial? Os próprios discípulos exibiram incoerências profundas existenciais. Quando Jesus visitou, e não foi à toa que ele visitou Nazaré. Quando Jesus visitou Nazaré, ninguém de Nazaré apoiou os discípulos, muito menos ao próprio Jesus. Porque diziam, mas Jesus não é o filho do carpinteiro? Ele não é o filho do carpinteiro? Como assim ele é o Messias? Ele não pode ser o Messias, ele é o filho de um carpinteiro.
Eu conheço Jesus, corri aqui, brincava ali na carpintaria, fingi que trabalhava, não ligava para ninguém, a criança. As pessoas começam a desconstruir a imagem. Isso não é novo, né? Desde 2000 anos atrás já faziam isso. Isso só se tornou hoje mais comum na sociedade. Mas isso sempre foi feito. Mas por que eu estou falando isso? Porque eles acreditavam que Jesus tinha que vir num estandarte, queria subjugar todas as outras nações para dizer o seguinte: vocês aqui desse povo de Israel é que vão dominar o mundo inteiro. Só que Israel, para o Cristo, é toda a humanidade, não um pedacinho de território. Né? Então foi um paradoxo existencial que eles não perceberam. Então não adianta você achar, não, eu sou super fiel a Deus. Pô, mas você maltrata o próximo? Como é que você pode amar a Deus maltratando a principal criação divina, que é o próximo? É uma incoerência existencial. Então, temos que tomar muito cuidado sobre como estamos construindo o nosso mundo íntimo. Como Paloma falou muito bem, a criança que está crescendo com o ideal distorcido, e ela percebe, peraí, e se eu conseguir enganar uma vez, isso acontece muito na infância, se eu conseguir enganar meus pais, conseguir enganar meu professor, e conseguir enganar o outro, e vai enganando o outro, e a pessoa vai enganando, até que chega uma hora se torna um cirurgião. E aí tem que realmente, para mesa de cirurgia, operar alguém. Como é que a pessoa pode passar a vida inteira enganando tudo? Todos os recursos de aprendizado? Vai chegar uma hora que o preço da vida conta. Vai solicitar que a gente seja realmente algo constituído. E que não só pareça. É nesse sentido que ela está falando da incoerência existencial. As inquietações e tendências que o comandam, né? Que inquietações são essas e tendências que estão comandando? Tendências em que sentido? Eu tenho a tendência de sempre classificar todo mundo como que todo mundo não está querendo trabalhar direito. Já viu esse tipo de reunião? A pessoa fala que todo mundo está trabalhando direito, que todo mundo está com baixa efetividade, baixo desempenho. Só ela mesma tem bom desempenho. Só ela mesma tem alta efetividade. Aí você fica pensando assim, mas faz sentido você descrever dessa maneira? De repente é justamente o contrário, né? De repente é você que está justamente tendo o pior desempenho, mascarando. Lembre-se, o negócio é parecer. É parecer, não ser. Então é esse o problema. A gente pode ficar falando aqui de N situações, N explicações e exemplos de que nós vivemos desse jeito. O negócio é parecer. Ser é outra coisa. Então, por isso que algumas pessoas falavam isso muito antigamente. O espírita tem uma fase que ele entra na doutrina e depois a doutrina entra nele. Não existe isso, doutrina entra nele. Se você vai na praia e mergulha na água com sal, você não sai da água dizendo, nossa, porque eu mergulhei na água com sal, o sal daquela água foi para dentro do meu corpo pelo fenômeno de osmose. Não. O seu tecido, a sua pele não permite isso, porque iria destruir a sua vida. O seu corpo físico não suporta, iria destruir todas as suas células, porque ao migrar a água para fora da célula e exterminar todas as células do seu corpo físico. Então não é assim que funciona. Então não é porque você está mergulhado que vai existir alguma coisa que vai tomar a sua liberdade de boa vontade e coragem para se impor a fazer uma bondade maior, a falar com mais carinho, a se humilhar, a silenciar onde você antigamente reagia mal. Então vão ter N situações que você vai ter que fazer esforço, que ninguém fará por você. Ninguém. Pode falar, Paloma. Seríamos os Bob Esponja, né? Imagina, né? Exato, você entendeu o exemplo? Porque eu entrei na doutrina. Vamos fingir que entrar na doutrina e você pular dentro do oceano de água salgada. Seu corpo absorve água salgada? Não absorve. É óbvio que não. Eu pulei numa piscina de água doce. Você não sente sede? Porque está na piscina de água doce? Vou ficar lá parado e automaticamente vai entrar água no meu corpo. Não funciona assim. Se você para pensar, até mesmo o ato de respirar.
Porque é estranho, né? Você tem alvéolos pulmonares. Ué, por que ficar só parado, sem mexer a musculatura, já não absorve oxigênio? Por que você tem que inflar o seu pulmão, ou seja, botar uma pressão para dentro, sugar esse ar para dentro? Não poderia ser automaticamente, não, tipo osmose? O ar entrou em contato com a sua pele, lá do pulmão, e automaticamente vai absorvendo. Por que não pode ser assim? Porque não pode. Simples assim. A gente está num momento em que a gente precisa trabalhar para assimilar o que é essencial à vida material e à vida espiritual como um todo. Como um ser consciente, que sabe o que é necessário para absorvermos para um melhor sentimento, o que é necessário absorver para aprender a reagir melhor, compreender os sentimentos da caridade, na verdadeira caridade como Jesus ensinou, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Sem esse canivete suíço aí de ferramentas, a gente não tem como amar alguém. Vocês podem fazer essa pergunta fácil. Será que realmente eu amo alguém? É simples. Ver como que você reage com as pessoas se você é capaz de botar essa tríade em ação. Bondade para com todos, ou seja, bondade para com essa pessoa. Compreensão e tolerância com as imperfeições dessa pessoa. E perdoar essa pessoa o tempo todo. Você consegue fazer isso? Se você consegue, está alcançando os recursos mais básicos da essência de se auto-permitir amar essa pessoa. Sem isso, você não tem como amar. É impossível. Né? Vou tentar fechar aqui só esse parágrafo. E aí vamos ter que abrir outra sala, porque senão a gente não vai conseguir fechar esse aqui. Vamos lá, deixa eu tentar avançar agora aqui. Então, é isso que ela está falando de paradoxo existencial, incoerência existencial. Você não se preocupa que as pessoas fiquem achando que você é alguma coisa. Ah, fulano é tão bondoso. E a pessoa não corrige. Não. Jesus fez isso. Alguém falou assim, bom mestre. Aí Jesus vira para ele e fala, por que me chamas de bom? Bom é o Pai que está no céu. Nem o elogio de ser chamado de bom ele queria que fosse assimilado para com ele. Ele queria que tudo fosse responsabilizado e exaltado o Pai, o tempo todo. E a gente, por enquanto, nos nossos desvios internos de orgulho, de vaidade, de ambição, a gente está muito preocupado em parecer e se posicionar na sociedade e não ser na sociedade. Né? Servir melhor na sociedade. Quem é o melhor professor, o que ganha o melhor salário? Não, o que dá a melhor aula. Aquele que mais se empenha na aula, aquele que mais se envolve com os alunos, mais se preocupa com quem não está entendendo, não está aprendendo. Ele quer ser e não parecer. Então são essas incoerências existenciais que vão nos consumindo, né? Vão consumindo a nossa consciência. Então, os paradoxos existenciais parecem ser as inquietações e tendências que o comandam. Então, por que você está querendo parecer alguma coisa? Quais são essas inquietações e tendências que estão pedindo para você parecer ser alguma coisa? Qual o motivo disso? Esse é o problema. Você tem que entender qual a motivação que surge do seu mundo íntimo. Estabelecendo os paradigmas, ou seja, os padrões estabelecidos. Paradigma quer dizer isso. É o padrão que está estabelecido. Estabelecendo os padrões, né, corretos para a jornada. Por que os padrões corretos para a jornada? Espera aí, se eu ficar com essa tendência de, por exemplo, estou no lar e eu não tenho uma boa convivência com as pessoas, não acho que eu tenho que ficar falando com carinho, com ternura, será que isso vai dar certo para a minha jornada com eles? É isso que a gente tem que entender. É nesse nível que ela está falando. Será que essa escolha que eu estou tomando de como agir e reagir com as pessoas vai dar certo para a jornada que foi planejada para o meu destino? Liberado dos choques interiores em relação ao comportamento externo. Então isso começa a libertar os desenganos e os desacertos do que sempre agimos assim no passado. Peraí, eu não quero mais agir assim, eu quero mudar isso, eu quero mudar aquilo. E assim a gente vai constituindo de uma forma um pouquinho diferente. Então, continuando.
Então, sim, né, esses paradigmas corretos, né, ou seja, qual o padrão estabelecido na sua consciência. Por exemplo, não pode, a gente tem que parar de viver assim, né? Eu sou um pouco mais chato com isso. Eu já falei isso um milhão de vezes. Algumas pessoas até acham que de repente posso ser um pouco mais chata, mas eu já falei várias vezes, né? O dia possui 24 horas. Estou escrevendo aqui de propósito. E se 24 horas vezes 7 dias da semana, quantas horas possui a semana? 168 horas, certo? 168 horas. Ah, mas eu me dedico, eu vou ao Galileia, eu vou para uma atividade, né, espiritualizada, uma atividade de empenho, de reflexão lá na casa espírita, ou em qualquer outro grupamento religioso, não importa. Eu vou todos os dias da semana. Vou botar aqui, todos os dias da semana, uma hora por semana, 7 horas na semana. Se você parar para pensar, só para a gente ter uma ideia, né? Isso equivale a 4,16%. 4,16% do tempo hábil que você tem disponível. Porque como nós estamos estudando explicitamente, vamos arredondar aqui, ó, 4,1, arredondar para baixo, né? 4%. Isso equivale a 4% do tempo, mesmo que você estivesse se dedicando só 7 horas. Ou seja, nós esquecemos que o objetivo real dos apontamentos de uma unidade religiosa é para você revigorar suas energias, revigorar os seus sentimentos para colocar em prática nas outras, né, vamos botar aqui, ó, se você se dedicou a 168 horas menos 7, para você se dedicar a 161 horas que estão restando. Aí alguém vai falar assim, poxa, você está contando a noite? A noite não conta. A noite conta e muito. A noite conta e muito. Muito. Se as pessoas entendessem isso, a noite conta muito, muito. Então sobra 161 horas. A gente não pode querer mascarar a verdade. Isso é só 4%. Então, temos que entender que revisitar os conceitos do Cristo, revisitar os ideais do Cristo, que vai realmente guiar nosso destino para o Pai, não é simplesmente para dizer, nossa, já me dediquei ao próximo lá, já me dediquei à caridade lá, já me dediquei à reflexão lá. Isso já é o suficiente. Eu posso fazer o que eu quiser nas 161 horas depois. Mas foi justamente o contrário. Era para você se empenhar com ideais novos, aprender pensamentos novos, reconhecer princípios novos de bondade que você não percebia por insensibilidade. Todos nós somos insensíveis ainda. E começar a empenhar essa nova sensibilidade no nosso dia a dia. Né? Você pega uma pilha de louça para lavar e você fala, puxa vida, que alegria, eu só consumi um copo daqui. Imagina se eu tivesse consumido sujado a maior parte da louça, eu não estaria trabalhando para todos. Não teria graça nenhuma na vida. A gente pensa assim? Ainda não. Mas vamos ter que pensar, não tem outro caminho. Temos que compreender que tudo aqui no planeta nos convida para exercício contínuo. Você vai tomar banho até o seu penúltimo dia antes de desencarnar. Você vai ter que cortar a unha do pé até a última semana antes de desencarnar. Para aquelas pessoas que a unha cresce muito rápido de semana a semana. Né? Do pé, geralmente, aí na face. Justamente. A unha vai crescer, você vai ter que cortar. Você vai varrer a sua casa. 60% é pele humana. É você que está sujando a própria casa. Tira as pessoas de dentro da casa e lacra as portas e janelas, ela fica limpa continuamente. 60% do que você varre é pele humana. Então você está varrendo o que você mesmo larga. Então tudo na Terra é exercício, é trabalho. Por quê? Porque nós temos que trabalhar esse recurso. Temos que nos empenhar realmente temos que nos empenhar em compreender
que todos esses exercícios são para revigorar a nossa resiliência em querer fazer as atividades por amor e não como utilitarista. Ah, só eu que varro a casa? Só eu. Ah, mas de repente você podia estar numa situação que você não tivesse nem essa condição. Então temos que entender, quando ela fala de reconhecer os padrões estabelecidos e buscar que esse padrão, o padrão que nós temos no nosso mundo íntimo, sejam os corretos para a jornada, é que sentimento que você está animando na sua jornada. Que ideais você está vivendo no seu dia a dia. Então você vai lá, faz um revigoramento de 1% do seu tempo e vive com raiva e zangado os outros 99% ou os outros 96% do tempo. Então, ou seja, até o princípio com relação a o que significa, o que representa a religiosidade para cada um, nesse caso aqui, nesse contexto, é muito diferente. Então nós temos que reconhecer que Joana está fazendo um convite para realmente buscarmos transformar a nós mesmos. Temos que nos empenhar nessa transformação, ok? Então, quando ela fala desses paradigmas corretos para a jornada, é que por vezes você vai ter que se animar, vai ter que colocar dentro da sua consciência que você vai ter que se munir de sentimentos melhores, de percepções melhores. Ah, eu acho que o mundo é isso, eu acho que o mundo é terrível, eu acho que o mundo é aquilo outro. Não tem nada disso, muda esse pensamento. Muda essa ideia, muda esse padrão estabelecido no seu mundo íntimo. Como é que você não consegue ver o melhor de tudo? Por que você sempre enxerga o copo meio cheio, meio vazio, enquanto devia estar enxergando ele meio cheio? Então nós temos que começar a mudar esse paradigma interno. Por que para a jornada? Porque cada encarnação, cada planejamento, você vai estar com um certo grupamento. E por vezes aquele grupamento suscita, e aquela situação, aquele contexto, vai suscitar reações nossas que nós não queremos mais ter, que nós temos que ter reações diferentes. Ué, mas você tem que mudar esse paradigma, mudar esse padrão para um padrão mais correto, mais coerente com a jornada que você quer desempenhar. Senão não vai fazer menor sentido. Você vai continuar percebendo que, mas eu estava distraído. Mas eu não estava prestando atenção. Mas eu não vi, eu tenho que ficar me preocupando com isso tudo ao mesmo tempo. As pessoas pensam isso. Eu vou ter que ficar me preocupando com isso tudo ao mesmo tempo. Como eu falo, o que eu penso. Ué, mas Jesus deixou claro, lá no livro Boa Nova, 2 características são essenciais para todo discípulo. Todo discípulo. Boa vontade e coragem. Boa vontade quer dizer força de vontade. Você não quer ser uma pessoa mais bondosa? Tenha força de vontade em ser mais bondosa. Né? Mas olha só, alguém me ofereceu 10 milhões de dólares para subir uma montanha. Se eu subir aquela montanha e descer, eu vou lá e subo aquela montanha, vou me esforçar, né? Vou me empenhar para subir por causa de 10 mil dólares. Então se não pagar, você não vai. Ou seja, sua motivação é simplesmente com relação às coisas materiais. Sem pagar, você não faz. Então a gente tem que tomar cuidado com esses ideais. Porque estamos aqui na Terra cumprindo, trabalhando na vinha. Já estamos na vinha. Estamos trabalhando, auxiliando na vinha. Mais atrapalhando do que ajudando. Já estamos na vinha. E temos que entender que o dono da vinha quer que a gente trabalhe de um certo jeito. Você é capaz de buscar, pelo menos, ter a dúvida. Será que Deus aguarda isso de mim? Será que isso tem coerência? Eu reagir assim, eu falar assim? Você começar a questionar o seu modus operandi da sua consciência. Senão não tem jeito, a gente não muda. Vai passar 30, 60, 1000 encarnações e sempre caindo no mesmo padrão estabelecido, que não é aquele que nós gostaríamos de estar em execução, né? Mas vamos lá, Vanessa. Posso voltar só um pouquinho? Claro, fica à vontade. Só uma contribuição, assim. Fica à vontade. Que aí, quando a Joana fala, né, de que há esse conflito, essas incoerências existenciais, o que eu entendo também é que todos nós temos a consciência, né? A consciência que é aquilo que
Deus, aquela fagulha divina, que a gente sabe o que é certo e o que é errado. Mas a gente não é um ser consciente. A gente tem a consciência, mas a gente não é consciente de nós mesmos. Porque a gente precisa... É um processo muito doloroso, né? A gente olhar esse parecer e efetivamente ser, porque a gente não é o que a gente aparenta ser, é muito profundo, né? Às vezes é completamente diferente, não tem nem um pouquinho do que a gente aparenta, mas que é um processo que a gente vai melhorando aos pouquinhos, né? Não vai ser tudo numa encarnação só. Eu acho que tem até eu não me lembro onde eu li, que a gente não tem que ter se empenhar, né? Se empenhar não, como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra, mas a gente não pode acreditar que em uma encarnação só a gente vai sair do ser que é completamente ignorante para o ser que vai ser perfeito, né? Atingir a perfeição na mesma existência. É muito difícil, praticamente impossível, porque vai ser ao longo das nossas experiências, porque através da experiência, das nossas vivências, que a gente vai ter contato também com o que a gente realmente é. Porque a gente não sabe o que a gente é também só olhando para dentro, só tentando fazer, né, essa meditação. A gente precisa vivenciar aquela experiência para saber se a gente vai realmente agir daquela forma. Aí eu estava vendo hoje um estudo sobre o livro de Emmanuel, há 50 anos depois, e aí o palestrante estava falando que o ser espiritual, ele passa por alguns estágios na sua evolução. E aí ele fala que tem o estágio dos equívocos, que é quando a gente não sabe nada, né? A gente é totalmente ignorante no conceito de não ter conhecimento de nenhum do que é certo e o que é errado ainda, não tem a consciência. Tem o estágio dos apegos, né? Um outro estágio, o estágio seguinte, né, seria o estágio do apego, em que a gente ainda vê no próximo um objeto que a gente se utiliza para fazer o bem para nós mesmos, né? Que a gente quer ainda ser beneficiado, a gente ainda não quer beneficiar ninguém, a gente só quer se aproximar do outro para manter aquela situação de conforto dentro de nós. E aí depois vem o estágio das conveniências, que eu acho que é o que a maioria de nós hoje se encontra. Eu me enquadro, acho que é aí. Que você não quer se posicionar ainda. Você sabe o que é certo, o que é errado, mas você não quer fazer o mal a ninguém ainda, mas você não quer fazer o mal, você sabe o que é o bem, você pratica o bem, mas só que você não quer se expor, sabe? Você ainda não está pronto para aceitar a crítica, ainda se preocupa muito com o que o outro vai pensar de você. E aí ele vem falando também que depois desse estágio, vem o estágio do despertar. Aí eu acho que eu ainda estou entre o das conveniências e o despertar. Porque o do despertar, a gente já não está mais tão apegado e preso a essas conveniências. A gente já não se importa muito com o que as outras pessoas vão pensar, não está mais tão apegado ao outro, já enxerga o outro com as suas próprias necessidades. E aí a gente já começa a despertar para os valores espirituais em si. Amar ao próximo, praticar o bem. E aí tem um outro estágio, que é o estágio mais avançado, que é o estágio do testemunho. Esse despertar, ele diz que a gente começa a abandonar o antigo eu e começa a enxergar quem nós realmente somos. E aí começa a se modificar, né? Faz uma melhora aqui, outra ali,
Mas e o outro estágio já é o de testemunho. Quando você pratica aquilo que você acredita. Você começa a colocar nas suas ações, no dia a dia, todos os dias, aquilo que você tem consciência de que você acredita. E aí o estágio, o sexto estágio, que ele diz que tem 7 estágios, né? Isso tudo no estudo que ele estava fazendo do livro 50 anos depois, que ele disse que lá tem cada um dos personagens que está nesse estágio evolutivo. A gente consegue identificar todos eles. E aí esse estágio seguinte, depois do testemunho, seria o estágio do sacrifício, que é aquele estágio que você estava falando, Tonzelli, que a gente vai lavar uma louça sem reclamar, mesmo a gente não ter feito um copo. Isso é só simplificando, né? Esse estágio, você vai se doar, você vai se sacrificar pelo outro. Você não vai querer mais ser empurrado ou empurrar todo mundo. Você vai estar ali acompanhando o outro, a evolução do outro, se deixando, né, ficando para trás para ajudar o próximo. E aí o último é o estágio da redenção, que é o estágio que Jesus fez por nós, né? Se bem que se a gente observar desde o sacrifício, Jesus já vinha fazendo. Então, assim, o que dentro desse texto, desse parágrafo que a gente leu, o que mais me chamou a atenção mesmo, assim, o que mais me deixa, que eu adoro Joana, porque ela sempre puxa a nossa orelha e depois ela dá te diz, né, te dá uma forma de você chegar ao caminho, né, encontrar uma solução. É que mesmo você sabendo, tá tendo essas incoerências, você vai começar a estabelecer novos padrões corretos para você, mas que você tem que se liberar desses choques interiores, dessa culpa, do fato de você ainda não ter atingido essa perfeição. Você não pode se apegar a esses erros. Errou, levanta, vai para frente. Que segue com seu comportamento diferente. Não se apegar ao que fez, né? Ao que já fez. O que passou, passou. Como dizia Chico, né? A gente não pode fazer um novo começo, mas sempre mais um novo fim. Então, a gente tem que trabalhar o hoje para a nossa experiência de amanhã, para a nossa colheita de amanhã. Semear hoje para colher amanhã. E não se preocupar mais com o passado, porque vai chegar um momento em que a gente vai ter a evolução, né? Vai ser evoluído ao grau de se sacrificar pelo próximo. Então, acho que era essa minha fala, não sei, assim, é o que eu entendi desse parágrafo, e é uma das coisas que me admira muito na Joana, é isso, de que ela puxa, né, a orelha, dá aquela chicotada na gente, mas logo depois ela diz, se libera, não fica preso a isso, você faz o seu caminho, esquece o que ficou para trás e vamos em frente. É isso aí. Excelente, muito bom, Vanessa, muito bom. Paloma, você quer falar também, Paloma? Tá com a mão levantada? Nossa, Vanessa, adorei. Exatamente isso. Até coloquei lá, escrevi lá. Perfeito, gostei muito do seu comentário. E assim, sabe o que eu observo também? As pessoas, eu vejo assim muito ao meu redor, tá? Em tipo de família, assim. Ao meu redor, vou falar, por exemplo, dessas pessoas que estão ao meu redor. Que nós somos criados dentro do espiritismo, né? E eu vejo muito que, assim, não quer ter muita responsabilidade em frequentar, em estudar, para não ser cobrar. Não é ser cobrado. Para eles mesmos não se cobrarem. Poxa, eu estou fazendo errado. Caramba, eu ouvi, eu estudei. Então, assim, é melhor continuar no erro, sabendo que eu estou errado, mas não quero ir porque eu sei que eu vou ter que me transformar.
eu vou ter que rever esses meus conceitos. É quase uma vergonha que a pessoa vai sentir ao ter que ouvir, ao ter que ler, porque assim, quando a gente está fazendo errado, gente, e você é consciente do que você está fazendo errado, a todo momento você é intuído e mostrado. Percebeu? Aí vem alguém e faz um negócio perto de você, eu fiz aquilo. Então, assim, eu acho que é uma imaturidade espiritual mesmo que a gente ainda está passando. Alguns despertaram e estão tentando se melhorar. Outros ainda não querem ser chamados pelo professor, sabe? Você precisa estudar aquela questão. Eles não querem receber essa cobrança. Eu estou errada? Ou eu estou verificando, assim, que é mais ou menos isso também? Não está errada. Só queria primeiro. Tem coerência, total coerência. A questão toda é que a busca, essa busca é diferente. É um despertar individual. E ela tem que. Você tem que conseguir ouvir um sino, um som, que a gente geralmente não quer escutar. Joana vai falar disso a obra inteira. Na verdade, todas as obras de Joana falam de um som que a maioria das vezes a gente não quer escutar, não quer ouvir, mas nunca parou de ecoar dentro de cada um de nós. Tá? Eu só queria só fazer um comentário rapidamente. Eu sei que tem uma pessoa querendo falar. Porque isso é muito ventilado no meio espírita e é muito mal explicado. E, assim, mal explicado no seguinte sentido, que eu não concordo. Eu, particularmente, não concordo e eu tenho uma visão diferente. O que para mim é planeta de prova e expiação e o que para mim é um planeta de regeneração. Regeneração. O que é um planeta de provas e expiações? Provas e expiações. E o que é um planeta de regeneração? A gente vai ter que trabalhar esses temas junto com o livro dos Espíritos. Mas aqui eu queria falar rapidamente nesse parágrafo, a partir desses comentários que vocês fizeram, que foi excelente, super pertinente. O planeta de provas e expiações é que você tem que se provar. Será que eu consigo amar nessas condições? Será que eu consigo ser bondoso ou bondosa nessa condição? Não é Deus que está impondo isso não, tá? É a nossa própria consciência. É isso que a gente vai descobrir nesse livro inteiro, ok? Eu estou dando uma palhinha do que vai ser a obra inteira, vai se vir tratando desses dois paradigmas aqui. Provas... mas e a expiação? A expiação é muito mal explicada e interpretada. Se a sua consciência ainda está trazendo lá daquelas formas de tratar do cristianismo ainda adoecido, muito materializado, você ainda está com aquela condição de acreditar que Deus pune, que Deus maltrata. Não, se eu matei mil pessoas em alguma encarnação, eu vou ter que ser assassinado mil vezes. Né? Todo mundo acredita nisso ainda como lei de talião, porque está lá no Velho Testamento como lei de talião. Mas Jesus veio e reformulou essa lei. Porque ele deixou claro, nenhuma lei está acima da primeira lei. Amar a Deus sobre todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Nenhuma lei está acima da lei de amor. E se você se auto-perguntar, né, em todo o conhecimento que você já tem de religiosidade, de cristianismo e até mesmo de leituras do livro dos livros, né, que é a Bíblia, como se opera a redenção no Velho Testamento? Se você perguntar isso para alguém que é muito fixo e aprisionado ao Velho Testamento, está escrito que todos pagarão olho por olho, dente por dente. Está escrito realmente. Todos pagarão olho por olho, dente por dente. Só que, se você entender que Deus é Deus de amor, ele está falando vai pagar olho por olho, dente por dente em amor. Na moeda, amor. Mas eu assassinei 30 pessoas. Você pode ser assassinado então 30 vezes. Isso não torna você um ser bondoso. Isso não gera automaticamente ser bondoso. Era muito mais fácil. Você assassinava a humanidade inteira 30.000 vezes, pronto, todo mundo virou luz. Acontece isso? Não acontece isso. Então é uma percepção equivocada que nós temos mesmo dentro da doutrina espírita, ok? Isso eu estou tentando explicar. Mesmo dentro da doutrina espírita, por vezes a gente fica com
uma percepção equivocada. Não é assim que a lei de justiça funciona, ok? Então, a relação de provas e expiações é que nós temos que expiar como que o nosso coração funciona, como que a nossa consciência funciona, e nós vamos sofrer com ela. Nós vamos sofrer esses aguilhões, esses espetos, nos espetando o tempo todo. Caramba, eu queria amar e não amei. Caramba, eu queria corrigir, não... piorei a situação, ficou bem pior. Você começa a passar por esses conflitos. A expiação é, em essência, o conflito. Faz parte de um parênteses de provas e expiações. Você perceber, porque infelizmente só quando o contraste é muito grande, a gente detecta a diferença. Só quando alguém vira pra gente, eu me empenhei em fazer isso aqui achando que era o melhor para todo mundo. E todo mundo pensou o pior de mim. Não pensou o pior de você. Talvez você achou que era o melhor realmente, você imaginava que isso era o melhor, uma escolha, uma fala, um jeito de agir, e causou uma desgraça danada. Foi horrível para todo mundo. Então, o período de provas e expiações é aquele momento em que você não percebe, mas Deus está cultivando na sua consciência a seguinte percepção. Você vai perceber por tentativa e erro as suas incoerências. Para poder focar aqui, tá? Com relação a Joana, tá bom? E quando que a gente torna um período de regeneração? Você só regenera aquilo que você acha que precisa ser melhorado. Imagina que você é um escultor, você fez uma escultura. Essa escultura representa o seu mundo íntimo. Está rachada, faltando pedaço, espedaçado, está distorcido, praticamente causa mais mal do que animar alguma coisa de bondoso. Você passa a olhar para isso e fala, eu não acho isso aqui espantoso, eu só tenho que melhorar. Igual como falaram com o Rodin, né? Rodin fez uma escultura maravilhosa, de uma pedra maravilhosa. Ele falou assim, nossa, Rodin, maravilhosa essa escultura que você fez. Ele falou o seguinte, não, eu não fiz a escultura, eu só a libertei. Ela já estava lá. Então, é justamente o que se torna um plano de regeneração é quando todos observarem para dentro de si mesmos, todos, sem exceção, a grande maioria pelo menos, e vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a não querer reagir por tentativa e erro, de acordo com as circunstâncias. Ele vai ficar o tempo todo em vigilância e monitorando. Aqui tem uma rachadura no meu pensamento, aqui tem uma rachadura na minha consciência. Só que você só regenera aquilo que você conhece. Não tem como você regenerar o que você não conhece. E você só consegue regenerar também aquilo que você consegue medir. Você não pode melhorar alguma coisa que você não pode medir. Então temos que aprender a reconhecer e aprender o que? A mensurar. Ou seja, medir o quanto que está incoerente. Senão não tem sentido. Então quando você adquire essa percepção, e várias pessoas falam isso às vezes abertamente. Tem pessoas que falam assim, e eu às vezes tomo um susto quando a pessoa fala isso. Nossa, se alguém me falar isso, eu fico revoltado. Eu falei assim, caraca, a pessoa já reconhece que aquele assunto, daquela forma de abordar, causa sentimentos estranhos nela. E ela percebe isso, e ela sabe até listar. Ou seja, ela já está tão testada na tentativa e erro, que ela já percebeu essas incoerências. Então sim, estamos evoluindo, tá? Estamos evoluindo e muito. Plano de provas e expiações é nesse sentido. Você quer se provar por tentativa e erro inicialmente, e você vai igualmente vivenciar as suas próprias incoerências. De repente você vai reencarnar com uma pessoa que você amou muito no passado, que você não teve tempo de estar com essa pessoa. Tá, mas ela vai ter que conviver como seu coração está agora. Mas meu coração, ele anda meio em frangalhos, sabe? Ele mais maltrata do que beneficia, mais cobra do que zela. Sim, você vai ter que experimentar viver dessa maneira, com essa pessoa, com esse cônjuge. E o pior, está arriscado chegar no final da encarnação, se você fizer o balanço da encarnação, você vai pensar assim, caramba, não é que eu maltratei essa pessoa 70% do tempo? E eu dizia que eu queria fazer o melhor pela pessoa. O que deu de errado?
porque você quer viver a vida no modo tentativa e erro. E o que Joana está comentando é, não espere desencarnar ou passar muito tempo para querer revisitar o que está dando de errado. Olha agora, o avião está voando e você está fazendo manutenção no avião. É isso que ela está falando. Olha como você gera os seus sentimentos. Tenta compreender o porquê que está girando nessa direção. Tenta compreender por que tem certas coisas que tiram você do sério. E o engraçado é que a pessoa até narra, e isso me tira do sério. Só uma pessoa experiente para falar isso. Que tal coisa tira ela do sério. Ou seja, ela já passou por tentativas e erros, por várias encarnações, e ela tem certeza que aquele assunto, aquela situação, ou aquela atividade, ou aquele contexto que a pessoa está vivendo, tal detalhe tira a pessoa do sério. Eu não estou nem falando que a pessoa já está saturada, né, de outros sentimentos, que a pessoa fica altamente reativa a tudo. Isso acontece. Mas eu estou falando que, de certa maneira, a gente já está se conhecendo um pouquinho mais. Só que no planeta de provas e expiações, basicamente, Deus está a mobilidade para avançar, a evolução, vamos dizer assim, a evolução, ela está sendo guiada externamente. Ela está sendo tocada externamente. É algo mais externo, por constrangimentos, vai. Constrangimentos externos. É muito mais por constrangimentos externos. Para poder você perceber e, peraí, vamos mudar. Aqui em regeneração, qual é a diferença? Você não precisa desse constrangimento interno. Ambos estão em evolução, tá? Tem gente que fala assim, o planeta vai se tornar um planeta de regeneração. E você vai continuar tendo que evoluir, tá? A evolução continua. Mas então como é que a marcha da evolução continua? Não é mais por constrangimento. É por consciência. Você tem consciência de si mesmo. Não, isso aqui eu tenho que trabalhar. Isso aqui eu tenho que melhorar. Não é assim no dia a dia? Não é assim no dia a dia das coisas? A gente começa a perceber. Poxa, eu quero conseguir correr uma maratona. Né? 42 quilômetros correndo sem parar. Você não começa correndo 42 quilômetros. Isso não tem sentido. Você tem consciência que seu corpo físico não está preparado para isso. Então tudo está nos educando, está educando o espírito, tá? Existem certos valores que nós queremos ter na nossa consciência, nos nossos sentimentos, que a gente sabe que tem que trabalhar eles. Não adianta você querer orar a Deus, Senhor, me dê paciência. Deus não dá paciência. Todas as vezes que você pedir para Deus mais paciência, Ele vai criar cenários e situações no seu destino, na sua jornada, que vão testar o tempo todo e vão te apontar o tempo todo situações que você é impaciente. Ele vai dar caminhos de treinamento. Ele não dá paciência. Não existe nada dado, basicamente, né, em termos de evolução individual. Em termos de evolução coletiva, os recursos todos vêm do Pai. Mas de evolução individual não é assim que funciona. É algo de si para consigo. A sua consciência vai ter que perceber. Não é que essa parte da minha consciência, eu acho que não está funcionando bem. Isso tem que regenerar. Eu tenho que transformar isso. Só que você só regenera aquilo que você reconhece que não está bom. Né? Aquilo que você reconhece, né? Reconhece. Exercitando? Exercitando, claro. Você foi lá, faz o seguinte, hoje, eu não vou falar para vocês fazerem isso, vocês vão achar que eu sou incoerente nesse sentido. Mas vamos supor um pouco que você arruma uma confusão dentro de casa por um assunto qualquer. Veja como que você gera paz na sequência. Arrumar confusão é fácil, até rotineiro. Vê como que você gera paz na sequência, como é que você apazigua as coisas. Ou você acha que você não tem essa missão, que você tem que promover a paz? Né? Então, com relação a provas e expiações, eu só queria falar outro detalhe sobre esse contexto. Né? É um pouco meio particular como eu penso, pode ser que eu esteja até errado, eu peço licença a vocês, porque vocês podem perguntar assim, de onde você tirou isso? Eu não tirei de lugar nenhum. Isso é uma percepção minha, pode ser que esteja totalmente errada, mas eu vou falar assim mesmo. Quando várias pessoas estão narrando as várias fases da consciência, né,
você não, eu não consigo perceber na estrutura evolutiva Deus conduzindo as consciências dessa forma. Eu acredito que ele coloca o todo para você viver, só que você tem mais capacidade nesse nível, mas o todo é sempre cobrado. Então, por exemplo, Deus não vai colocar em suas mãos um filho, uma filha para nascer com você, ou seja, Deus não vai colocar em suas mãos um filho ou uma filha para nascer do seu lado, outra consciência para nascer, para você guiar essa outra consciência, se ele não confiasse em você. Agora, o grau de comprometimento que você vai exercer, o grau de envolvimento que você vai realmente mergulhar para aquela outra consciência, é livre. Você que sabe. Mas ele está apostando que você vai fazer o seu melhor. E o seu melhor não vai ser, por vezes, a máxima, os máximos recursos de todos os níveis que a consciência tem que alcançar. Mas tudo está sendo ofertado o tempo todo. É nesse sentido que eu não sei se eu fui claro, me fiz claro. Deus não cria cenários de constrangimentos externos para a gente a partir do que a nossa consciência é capaz de executar. Ele cria o cenário de uma forma geral para que a gente consiga executar o absoluto e a gente não consegue. E isso também é uma fonte de conflito. Puxa vida lá, eu tinha que ter amado a pessoa, eu maltratei. Eu achei que tinha que ficar maltratando, porque eu vi todos os pais e todo aquele período social, os pais maltratavam os filhos. E eu achava que tinha que maltratar também. Poxa, estou tão arrependida. Mas por que você concordou com todo mundo? Você podia ter amado o tempo todo, ter se sacrificado o tempo todo, renunciado o tempo todo. Por que você resolveu maltratar? Não foi Deus que criou esse constrangimento. Nem sequer foi a sociedade, isso é uma desculpa. Você concordou com o pensamento da sociedade, você concordou com aquele pensamento e quis agir e reagir desse jeito. Você é livre, não tem ninguém te impondo. Né? Então a gente tem que começar a perceber isso. É o todo, o tempo todo é o todo. O tempo todo é o todo. Ah, mas vai chegar um ponto que a gente vai... Sempre nos sacrificamos um pouquinho. Alguns são por constrangimentos, né? Existe um constrangimento natural. Por exemplo, a mãe sacrifica 9 meses. A mãe sacrifica mensalmente durante 42 a 44 anos, né? Por processo de menstruação, há aquele descolamento lá do útero, é um sacrifício danado, dores, cólicas. É lógico que é um sacrifício. É óbvio que é um sacrifício. O homem não passa por esse sacrifício. E ela está executando. Alguns ficam chateadas, mas a maioria não se revolta. A maioria aceita e exerce. Mas é um constrangimento externo, não foi você que escolheu. Quem está impondo isso é o princípio da evolução. É um constrangimento externo. Talvez, se botasse hoje para ficar livre, olha, você decide se você quer ter filho ou não, e se você quer ter cólica ou não, se você quer gerar um óvulo ou não. A maioria não ia querer gerar nada e a sociedade ia desaparecer. É um momento estranho que nós estamos ainda vivenciando. Então, por enquanto, muitas coisas ainda precisam ser por constrangimentos externos. E a nossa consciência vai desempenhando. Mas por vezes, vamos ver mães e pais que pulam em fosso e vão se degladiar com um crocodilo para salvar o filho, uma filha. É um sacrifício. É lógico que é um sacrifício. Você vê a mãezinha ali, ó, sacrificando, o paizinho também, né, noites e noites sem dormir, cuidando de uma criança que de repente ficou adoecida. Você está dizendo que a pessoa não está se sacrificando? Tá. Minimamente por constrangimento? Tá. Não é exatamente por 100% por escolha própria. Então, essa é a condição que nós estamos hoje. Em termos de nos provarmos, né? Ficar provando nossa consciência que nós conseguimos nos consolidar e expiar, ou seja, vivenciar a reação que causamos em terceiros do não amor, do não agir com amor, não pensar por amor. Tá ok? Então, só destacando isso, eu não estou indo contra as explicações que as pessoas apresentam sobre os níveis que a consciência vai evoluindo. Eu só estou comentando que todos eles são demandados o tempo todo. Quer você esteja preparado ou não.
Ser mãe, ser pai é um desafio muito grande. Porque você vai ter que modificar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, você vai querer dar exemplos melhores, você vai querer ser mais bondoso, mais bondosa, você vai querer se empenhar mais. Se você não tivesse um filho, uma filha, talvez você não estaria se empenhando desse mesmo jeito. Porque você não tem que dar exemplo para ninguém, tem ninguém te olhando. Então tem vários aspectos que é impressionante como o constrangimento externo vai guiando a nossa consciência, mas ainda é por constrangimentos externos. Quando não vai ser mais necessário o constrangimento externo? Você já aceita todos os constrangimentos, você fala assim, Deus sabe o que é melhor para mim, se me botou nesse cenário, Ele quer que eu observe esse cenário, observe como meus sentimentos e os meus pensamentos estão reagindo nesse cenário e trabalho para gerar o melhor, internamente e externamente, mas de preferência, e é claro, com muita propriedade, de fora para dentro. E não de dentro para fora, né? E não de fora para dentro. Aqui, né? Opa, peraí. Tô clicando na outra tela. Aqui é de fora para dentro, né? Da nossa consciência. Aqui não. O que está sendo chamado é quando que o ser começa a se autotransformar, né? Ou seja, ele começa a realmente ser mais consciente. Quando ele começa a agir e querer transformar sempre de dentro para fora, muda o vetor. Mesmo numa maior confusão, numa maior furdunço, brigalhada, condição difícil, não sei o quê, ele para e pensa, o que Deus está guardando de mim nesse cenário, nessa situação? Como eu deveria estar agindo melhor? Deixa eu ver o exemplo do Cristo, quero aprender a produzir uma bondade ainda melhor. Né? Pedir, buscar e bater. Você vai pedir caminhos para se transformar. Aí você já está no caminho, você reconhece o caminho, reconhece o horizonte, reconhece as dificuldades. Começa a buscar novas formas de sentir a vida, de sentir a dificuldade, de reagir de forma diferente, de assimilar os exemplos do Cristo. E você começa a bater na porta do Pai. Quero trabalhar, porque eu quero agora exercer os resultados não como eu gostaria de exercer, mas como o Pai, como Deus, aguarda que o resultado seja desenvolvido. Esse é o bater a porta do Pai. Então, o grande divisor de águas. E o que é o diferencial de um ponto para o outro? É você ter consciência disso tudo, desse processo. E passa a agir não só por... Você não observa as situações externas como um constrangimento, mas você observa como cenários desenhados para o seu desenvolvimento, para a sua evolução, para a sua marcha evolutiva. Né? Não sei se vocês entenderam. Eu não estou falando contra os estágios da consciência, como a Vanessa falou. Só estou comentando, todos esses estágios estão sendo disponibilizados ao mesmo tempo. Vão ter situações que você vai ter que se sacrificar. Só não é por um tempo muito prolongado. São momentos que a nossa consciência é cutucada em cada um dessas etapas, em cada um desses momentos que a consciência precisa evoluir ainda mais. Né? Porque acontece, no nosso sistema educacional, você quer melhorar em matemática, você dá uma aula só de matemática. Você quer melhorar a física, você dá aula só de física. O aluno aprende só física. Depois português, só português. Mas na hora de fazer a prova de matemática, você bota texto. Eu não entendi. Você estuda tudo separado. E depois, quando cai na vida real, é pior ainda. É tudo junto, tudo misturado. Então, nós aprendemos de uma maneira estratificada. Obrigatoriamente, né? Você não pode questionar a escola. A escola tem dono, né? O método de ensino tem dono. Você não pode questionar. Mas ela está completamente errada em relação à vida. Completamente errada. Totalmente distoante da realidade da vida. Você vai vivenciar problemas coletivos e acoplados com todos os assuntos. Não, mas a criança precisa aprender assim de forma separada. Sim, mas tinha que ter mais projetos internos nas escolas que a criança se deparasse com os problemas reais da vida. Ela tem que aprender a dar troco, ela tem que aprender a isso, tem que aprender aquilo. O que? Na vida do dia a dia. Tem que saber entender as reações químicas para fazer um pão, tem que entender as reações... É tudo junto, não tem nada separado. Vai ter que entender de estequiometria química para fazer um pão? Vai ter que entender. Você tem que entender dos insumos. Tem que estar bom, não pode estar estragado. Você tem que entender um pouquinho de biologia. Mas é tudo junto.
É tudo ao mesmo tempo. Então a vida, ela se manifesta sempre tudo ao mesmo tempo. E Deus nos possibilita treinarmos tudo ao mesmo tempo. Só que a gente não dá conta. Então a gente erra aqui, erra lá. Aonde a gente devia se empenhar mais, a gente se empenha menos. Onde devia amar mais, a gente acaba amando menos. Em vários aspectos, em vários momentos que a consciência deveria estar mais aflorada numa direção e está um pouco menos, né? Por quê? Porque ele quer que você observe pelo contraste. Aqui o contraste é por tentativa e erro. Aqui é contraste. E o de baixo também é contraste, tá? Contraste que eu digo é perceber a diferença realmente, né, entre amar, falar com amor e falar sem amor. Agir com bondade e agir sem bondade. Até isso a gente tem dificuldade, porque a gente não sabe medir isso. A gente não sabe medir. Não, eu falei com carinho, sim. Não, você foi ríspida. Você quis falar de uma maneira impositiva para não deixar ninguém reagir e ali acabar a conversa. Então a gente não se percebe. E quem vai dar esses apontamentos de medição é com quem a gente convive. Eles vão falar. E por vezes vão falar até com deboche, ironicamente. Ué, você não está estudando sobre bondade? Você não está sendo bondoso agora. E a gente fica ofendido com isso. Não vai ficar ofendido, não. Você tem que ficar feliz. Nossa, a pessoa está me ajudando a medir o que nem eu quis medir. Porque estou sendo o quê? Percebendo o contraste. Não internamente. Mas o contraste aqui é externo. O contraste aqui é externo. Enquanto que aqui, né, o contraste é interno. É isso que ela vai falar o tempo todo. O contraste vai ser interno, ok? Então, estamos nos preparando. Ser consciente é o ser que está se preparando para o plano de regeneração. É esse paralelo que eu também queria tratar, que me veio agora aqui na cabeça. Eu não ia falar não, mas me veio aqui na cabeça para falar, então estou falando. Tá bom? Isso nem estava muito no script, não. Gente, a hora que voa. já são 8h20. Desculpa, a gente. Eliane queria falar. Acho que até ela saiu. Ela tinha levantado a mão. Acho que ela voltou. Ah, já voltou? Cadê a Eliane? Pode falar, Eliane. Oi, meu filho. Boa noite a todos. Boa noite. Eu ia falar justamente que você começou a falar, que a cobrança é sempre na consciência. Por mais que a gente pode estudar, pode buscar esses conteúdos, se nós não tiver vigilância na consciência, não vai adiantar nada, porque nossos atos é cobrado pela consciência. Mesmo que a gente busque, nós temos a obrigação de dever buscar instruções e colocar em prática. Se a gente não colocar pelo pensamento, a gente não vai melhorar, entendeu? É isso que eu queria dizer. Aí você completou, estava prestando atenção no que você estava falando. Não, mas é exatamente isso. É justamente, o estudo inteiro vai ser sobre isso. Na verdade, esse livro inteiro. O livro inteiro é exatamente isso que você acabou de falar. É sobre a consciência. O quanto que você percebe a sua própria consciência. É exatamente isso que você acabou de falar. É justamente isso. Vai ser sobre isso. Né? E ela vai dar vários apontamentos importantes, nos auxiliando, né? a nos perceber melhor. Né? Como perceber. Né? E como. O como é muito importante. Né? Gente, o tempo já estourou. Desculpem. Vou marcar aqui... que é para a próxima semana, vou botar 2 setinhos aqui, porque senão também não vou lembrar. Tá bom? Tem uma parte aqui grande ainda, tá? Tô gravando sim. Tem uma parte grande ainda aqui, ó. Isso aqui é só a introdução, tá? Desse livro. Mas olha só, eu prefiro não ler correndo e a gente ir conversando sobre e fazendo esses paralelos, tá? Paralelo no seguinte sentido. Vamos fazer esse paralelo com relação ao livro dos Espíritos, né? A gente precisa ter esse apoio para entender que sim, Kardec já falava sobre tudo isso. Kardec fala sobre tudo isso com palavras diferentes e vamos observar até palavras similares, mas a gente não conseguiu compreender aquela... Estamos enxergando o mesmo objetivo, só por pontos de vista diferentes, né? Mas sim, vamos depois entender mais aqui embaixo, né, que até o nome, né, da revista espírita,
Eu vou até depois apresentar aqui para vocês, né? Seja em francês quanto em português. Eu não vou conseguir achar aqui agora. Caramba, cadê? Ah, tá aqui, ó. Aqui, ó. Até separei aqui, mais lá para baixo, para a gente entender um pouco melhor. O nome da revista espírita, o Allan Kardec começou a publicar essa revista espírita, né? Lembrando que o Livro dos Espíritos é 1857, a revista espírita, a primeira é 1858. E qual é o nome da revista espírita? Jornal. Olha, está aqui em francês, hein? Quem quiser pode traduzir. Jornal de Estudos Psicológicos. É o nome da revista espírita, tá? Jornal de Estudos Psicológicos, ok? Então, Kardec fala sobre isso profundamente. Só que a capacidade de Kardec é impressionantemente complexa. Ele é um espírito realmente preparado, foi enviado preparado realmente para trazer o Consolador Prometido em proporções que é muito difícil a gente compreender o todo. Então vamos por partes, vamos devagarzinho, compreendendo, e vamos compreendendo esses aspectos, né? A nossa consciência vem sendo demandada pelo todo, mas vai do grau de vontade de cada um em trabalhar essa consciência. Como a Eliane mesmo falou, colocar a sua consciência, enxergar dentro da sua consciência que sentimentos nós estamos animando, como estamos reagindo, e pensar, eu quero reformar esse gerador de pensamentos para gerar pensamento de forma diferente. Eu acho que eu consigo gerar sentimentos e pensamentos diferentes, né? E querer se propor a isso. Porque ninguém fará por nós. Essa parte Deus não vai fazer, Jesus não vai fazer, Ele vai dar os caminhos, os recursos, mas depende da nossa boa vontade, coragem de olhar para dentro e querer se modificar. Pode falar, Vanessa. Só completando que cada um vai ter o seu caminho. Não tem fórmula mágica para ninguém, né? Exatamente. Aquela exatamente. forma padrão para todo mundo. Cada um vai ter que encontrar dentro de si esse caminho aí para se descobrir, para evoluir. E com relação ao que você falou dos níveis da evolução do ser, eu entendi. E assim, é igual uma sopa. Tem vários legumes, né? E aí a gente vai experimentando cada um deles. E são esses níveis aí de evolução. Sim. Eu só havia comentado aquilo antes, Vanessa, para ninguém entender que, por exemplo, quando tem as fases da consciência, que tem fase 1, aí depois termina a fase 1, vem a fase 2. Não tem entendi. Isso. Eu entendi. Entendeu? Não, é tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, sim. E aí a gente vai estagiando, né? Um pouquinho em cada uma delas, nas vivências. Com certeza. O que você quis dizer. E aí esse dentro, aquilo que você acabou de falar, tá vendo? De dentro para fora é como o dentro tá, né, para cada um. Como que você vai querer produzir uma bondade, vai querer reagir de forma diferente, vai querer agir com mais amor, com mais carinho e, acima de tudo, com mais alegria. Porque essa é a ideia da Boa Nova. A Boa Nova é para trazer uma notícia boa, né? Tem que trazer uma alegria, um contentamento, uma compreensão do todo mais equilibrada, de tal forma que a percepção de dentro vai auxiliar a gerar um padrão de vida fora de mais amor, de mais ternura, de mais carinho entre todos, né? Então é isso, gente. Temos que parar aqui. O tempo aqui avança muito rápido. Acho que vai ter que manter 1h30, né? 1 hora não daria tempo mesmo, não. Mas tudo bem, a gente manter 1h30 então. Pessoal, vou fazer então a prece de encerramento para poder a gente finalizar. E é isso, gente. O estudo é assim, simples, não tem nada assim de complexo, todo mundo pode absorver. Se ficaram dúvidas de conceitos, de pensamentos, não tem problema, a gente tem o grupo lá do WhatsApp, pode botar pergunta lá. Se a gente não conseguir responder, a gente busca como responder e vamos tentando. É esse esforço aí que a gente vai tentando acompanhar o pensamento de Joana, que é tão complexo, né? Então vamos lá. Vamos para a prece de encerramento. Lembrando que está sendo gravado, vou colocar no YouTube e vou colocar igualmente
no podcast, né? Porque tem pessoas que preferem só ouvir, não precisa, às vezes a pessoa não quer ler, ou então não está podendo ler, quer só ouvir, não tem problema. Tem os dois, vou botar tanto no YouTube quanto no podcast, aí dá para ouvir o áudio também, né? Separado, se for necessário. Então vamos à prece de encerramento. Senhor Jesus, Mestre de amor e infinita misericórdia, agradecemos, Senhor, todos os recursos, todos os seus trabalhadores que nos auxiliam. Agradecemos a Joana e os seus trabalhadores igualmente, sempre nos convidando a refletir, a repensar sobre as diretrizes de todos os nossos sentimentos, de todas as nossas percepções de vida, para melhor nos adequarmos, nos encaixarmos junto ao Pai, junto à criação. Obrigado, Senhor, por todos os recursos que nos são ofertados hoje e sempre. Pedimos aqui por todos os lares representados, por todas as consciências. Igualmente, agradecemos por essas palavras carinhosas da Joana, a nos convidar a refletir, a repensar como agimos e reagimos no dia a dia, nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas, hoje e sempre. E assim damos, Senhor, por encerrada a reunião da noite de hoje, segundo a Tua paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus.